Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A maquiagem de hoje é da Retsuko, a raposa vermelha da animação Aggretsuko da Netflix. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. E pra ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês primeiro os produtos de pele. Eu não tinha aqui em casa nem tinta amarela e nem tinta laranja, então me virei com o que eu tinha, que é um clown dourado. Esse é da Color Make. E com a tinta facial vermelha também da Color Make. E para não ficar tão brilhante, misturei também um pouco de base da Pausa para Feminices. Daí pro restante eu vou usar um batom marrom da Dylos, o Duo Cake branco da Veridica It e um lápis branco também da Color Make. Que já está no fim, mas tudo bem. Eu vou começar então primeiro fazendo as referências pro desenho do rosto. Então eu marco a mesma referência perto dos lábios, para tentar fazer o máximo simétrico possível esse desenho aí que fica abaixo do olho. Eu vou fazendo e olhando os dois lados, tentando buscar um pouco mais de simetria. E para fazer as sobrancelhas, em vez de tentar desenhar um círculo perfeito, eu coloquei o Duo Cake numa tampinha de um creminho que eu tenho e usei esse círculo para fazer o molde. Aí eu peguei um band-aid só para ser alguma coisa reta e eu ter uma orientação para ficar na mesma linha e fiz do outro lado. Daí eu pego um pincel e preencho a parte branca com o Duo Cake branco. Sem nenhum segredo, só, é claro, se preocupando de não tentar passar da linha que a gente fez. Lembrando que o pincel não vai deixar um acabamento muito legal, depois eu vou aplicar uma esponjinha também para dar umas batidinhas e ficar com um acabamento um pouquinho melhor. É uma esponjinha qualquer mesmo e você não precisa molhar ela nesse caso, mas é claro, tenha em mente que você vai perder essa esponjinha provavelmente. E aí, por causa da esponjinha, vai vazar o branco, né, da linha que a gente desenhou, mas aí é só limpar com um cotonete molhado. E a cada coisa colorida é bom você já selar, então eu vou selar a parte branca com um pó translúcido e vou aplicar dando batidinhas com um pincel. É importante você aplicar com batidinhas em cima de cada centímetro de tinta, sem arrastar. Porque se você arrastar, você vai perder o acabamento que você fez. E aí, após aplicar por toda a superfície, você pode arrastar. Quer dizer, espanar com esse mesmo pincel para tirar o excesso, que vai estar tudo certinho, tudo seco no lugar. E sim, gente, é muito pó, então se você quiser usar outros meios alternativos aí, fica à vontade, usa talco, usa farinha, o que você quiser. Daí nessa partezinha marrom eu achei que ia ficar legal misturar com outro tomzinho de marrom, quer dizer, de nude. Daí eu também coloquei algumas pinceladas do batom nude da Dylos Pro, que é um bem velho que eu tenho aqui em casa, sinceramente. E na real foi bem difícil de fazer essa misturinha na pele, então se você for fazer isso eu recomendo que você passa primeiro no seu pulso, aplique no pincel e depois passa para a pele. Foi bem difícil fazer esses remendos depois com o pincel, mas um pincel chanfrado e fininho desse jeito facilita bastante o trabalho. E aí eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu vou usar o delineador líquido da Vult. É só ter bastante paciência e procurar fazer esse contorno o mais redondinho possível para ficar com um olhar bem fofinho. E fazer isso acima do seu côncavo, na pálpebra fixa. E como vocês podem ver também, esqueci do detalhe que eu não tenho sobrancelha, quer dizer, eu tenho, mas bem pouco. Então, se ter sobrancelhas faz parte do seu dia a dia, eu recomendo aí uns tutoriais de como esconder a sobrancelha. Tendo então preenchido esse formato, vamos então para a pele definitivamente. Quer dizer, o resto da pele, né? E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu misturei o clown dourado, a tinta vermelha e um pouco de base, bem no olho mesmo, fui misturando e aplicando, quer dizer, no pulso, né, no caso, pra ver como tava ficando essa cor. Cheguei numa cor que eu achei ideal pra combinar com o meu cabelo
E comecei a aplicação bem cuidadosamente ao redor das partes já desenhadas, porque aí você tem todo o cuidado do mundo, tenta não ultrapassar essas bordas, e aí depois que você fizer os contornos, você tem mais liberdade para poder espalhar esse pincel e preencher toda a área. Essa mistura, ela não fica que nem tinta, ela fica bem pegajosa no sentido de dar quase para você fazer uma bolinha com ela. Então fica difícil misturar com o clown dourado, porque ele é duro. Não é duro que nem um pancake, eu não consigo explicar pra vocês. E eu fui burra e infelizmente não mostrei nessas horas, mas depois eu mostro na hora de fazer o pescoço. Fato é que o pincel não pega direitinho, né? Pega em excesso. E aí eu acabo pintando outras partes aí da testa só pra tirar o excesso do pincel e continuar aplicando com os detalhes. Mas no geral é isso. E olha, querido, maquiagem artística você vai fazer no dia de pintar o cabelo, então não se preocupe, você vai pintar em cima do seu cabelo. E aí eu mostrei pra vocês um pouco da tampa aí, onde eu fiz a misturinha, e pra fazer o resto da pele, né, pescoço, tronco e afins, eu tô usando um pincel maior de aplicação de base. Porque senão, é claro, a gente vai sofrer uma eternidade. E como meu cabelo cobre bastante parte da orelha, eu pinto só a partezinha da pontinha. Daí eu vou fazer os lábios com o meu batom preto da Black Cat, quer dizer, da Pretty Zombie, o Black Cat. E eu gosto de aplicar o batom pelas laterais, depois se encontrando no centro. Quando eu apliquei a parte de baixo, depois eu marquei a parte de cima, né, com o excesso, eu achei que ficou tão bonitinho, tava pensando em continuar só com aquela partezinha, nem preencher muito a boca. Então eu fiz esse mini desenho, mas eu no fim não gostei. Falei, vou preencher tudo e foda-se. Então eu faço aquele arco, né, da boca e volto a preencher a boca pelas laterais, encontrando em direção ao arco. E aí, pra ficar um pouco mais fofinha, eu vou pintar com um delineador líquido lá perto dos cantinhos dos lábios para fazer um mini sorriso. Bem micro mesmo. Então é tipo, completamente dispensável. Eu só achei que ia ficar um pouco melhor. E, inclusive, é claro, não consegui mostrar porque eu olho pro espelho e esqueço que simplesmente não estou conseguindo filmar essa parte. Bem burra. Sim, pode concordar. Quem não gostou dá dislike e é isso. Daí eu pego esse mesmo delineador líquido pra fazer esse desenho no nariz. E eu não tenho muita dificuldade com ele, porque eu acho que ele foi bem simples, né? Então, mas caso você precise de um molde, eu recomendo uma colher. Uma colher de sobremesa, talvez. E aí, é claro, pra não usar todo o meu estoque de pó translúcido, que é aquela única caixinha, na verdade, eu vou selar o resto da minha pele com talco tênis pé. Pois é, meninas, eu não tô nem aí não. Então, assim, se funciona, tô usando. Se tá de graça, melhor ainda. Então, como vocês podem ver, eu faço teste aí de transferência, grudo no dedinho e não sai. Ou seja, funciona e vida que segue. E aí eu me troquei, quer dizer, coloquei uma blusa branca por cima, coloquei minhas orelhinhas feitas pelo Max e pelo Ridê. Produção, pode colocar uma fotinha desse casal maravilhoso aí, por favor, que o mundo merece ver. Arrumei meu cabelo de um jeito que eu achei que ia ficar legalzinho, assim, por cima da orelhinha. E aí é isso, né, galera? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E esse foi o resultado final da minha Retsuko, versão escritório, versão fofinha, vamos dizer assim. Inclusive com essas lentes pretas que deixam o olho bem fofinho. Nesse sentido, né, no caso dessa personagem. E aí eu tô medindo com o meu celular o tamanho que eu quero que fique o símbolo da cabeça dela agora, porque eu vou fazer versão Retsuko Heavy Metal em um post-it. Então vou desenhar aquele símbolo, eu tiro um print depois de como ficou e passo por cima da tela do celular aquele desenho, tipo, bem mais ou menos mesmo. Eu vou cortar, né, as partes que importam para eu ter uma base. E é claro que partes que tem um furo no meio, você tem que simplesmente lembrar que tem um furo no meio e não pintar tudo. Tentei fazer com lápis de olho e não deu muito certo, então fui direto pro delineador líquido. Lembrando que esse recorte também não está 100%, ele tá só uma base de recorte mesmo, para eu poder não ter que
copiar esse desenho do zero, porque vai ser muito difícil. Ainda mais olhando no espelho, né, sem a mínima noção de reflexo. E aí eu vi que meu delineador manchou meu cabelo, que manchou minha testa e foi um desastre. Mas assim, um grande desastre mesmo, porque depois que sua pele está selada, meu filho, se você quer corrigir depois, você... É a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, entendeu? A pior coisa. Enfim, acabei de transferir o desenho, fui completando com o delineador líquido preto o que faltava e as lateraisinhas para ficar tudo melhor, mais bonitinho. Enfim, o máximo, né, que eu consegui, porque também não é muito fácil fazer esse rolê. A sobrancelha dela, nessa versão, ela fica um pouco mais brava. E é assim, puxando um tracinho, fazendo isso aí parecer uma... Como é que fala? Não é uma vírgula. É aquele sinal de, abre aspas, em algumas fontes específicas. E aí eu tentei consertar minha cagada, né, da testa e... Enfim, ficou o melhor que eu pude fazer. Então é isso. Selei a nova tinta branca que eu coloquei ali e também a cagadinha da testa. E aí, realmente, meu delineador líquido estava uma bosta. Estava na hora realmente de abrir outro, porque eu estava sofrendo, mas sofrendo muito. E perceba que eu esqueci de espanar a parte do pó, né, que eu selei, porque ficou bastante pó branco ainda na minha testa, acumulado na minha sobrancelha. Tendo então essa bolinha como referência, eu fiz o resto do delineador preto, né, fazendo a maquiagem do Kiss, quer dizer, da Retsuko Heavy Metal. E aí é referência e prática, vamos dizer assim. Se você tem muito medo de simplesmente errar muito nesse traço, eu recomendo que você treine e depois tente fazer direto, sem puxar uma partezinha de cada vez. E aí, para fazer a parte da boca da nossa Retsuko Heavy Metal, eu fui testando aos poucos como que ficaria. Então, a parte de baixo eu já tinha uma certeza que eu ia fazer abaixo da linha do lábio, né, a linha inferior ali embaixo, e esticar daquele tanto. E aí depois eu fiquei fazendo muitas caretas assim, mas muitas mesmo, pra testar como que tava ficando cada vez que eu ia fazendo o traçado. Bem doida mesmo, gente, não liguem. Quarentena deixa todo mundo pirado. Comigo não ia ser diferente. Olhando aí na câmera dá pra ver que meu delineador líquido realmente não estava muito bom. Porque a maior parte dele eu fiz com aquele outro que tava acabando, tava nos finalzinhos. E é claro, por cima desse monte de tinta, não é mesmo? É mesmo. Por fim, então, eu decidi que eu ia esticar bastante essa parte da boca e eu ia encontrar o final dela até o arco do centro da boca, dos dois lados. Então, beleza, terminando a boca, eu só aproveitei para passar um rímelzinho para tirar, né, aqueles cílios meio branco que ficam depois que a gente passa aqueles 1000 camadas de pó. Eu vou remover essa lente preta, aí eu tô mostrando como remove com a própria pinça, porque eu tô mexendo com muita maquiagem e minha mão provavelmente está muito suja. Então eu não queria colocar meu dedo no olho, né? Então remover com a pinça é uma opção. Uma pena, porque minha lente caiu e eu tive que lavar tudo, mas enfim. Coloquei então a lente branca, porque ela fica com o olho basicamente todo branco quando ela tá nessa versão toda pistola. Então é isso, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo e conferir se você está inscrito e com as notificações ativas. Quero deixar meu muito obrigada para o Max, que editou esse vídeo. Ah, e não esquece de passar lá no Instagram, porque tá tendo sorteio pra vocês.